como eu ia dizendo, em trânsito, né? A amostra, né? Minha aluna chegou, né? A outra não veio, que na verdade entre 300 mil teorias significa entre a quem justificar os tratamentos, dividindo por vibra, indescritível, entre pré-utopia após futurismo de afim, desde o pé a quem decifre, quando de 4, propulsão anal, todas essas coisas que implicam em encontrá-los em todos os lugares, instituições, vendendo o que quiserem fazer no inferno absoluto, em teorias que se tornam análises clínicas a quem, né, estimularam ciência, vamos assim dizer. A gente tem aqui entre a amostra os pacientes cruzados, os chave de cadeia absoluta, a gente implica show de trânsito, os fó de rua, pata foda total, quando é que trabalham, as negligências tenebrosas, né? Aí a gente implica, né? Vontade de cagar que eu não caguei, não dá pra cagar aqui, o banheiro dos homens é sempre aberto, aqui ó. E ali do lado um trem indescritível ali. Aí eu cheguei, botei um banquinho aqui que tava ali do lado. E aí, tudo certo? Encostar no preço. Oi? Encostar no preço. Pô, tá certo, encostar. Aí colocando sentindo a diferença. As coisas que tinha que fazer, vou fazer agora a esteira. De manhã cedo, antes de dormir, o Zé Luiz já tinha mandado um monte de coisa pro meu celular, nem abro mais, né? Nem abro mais. E esse aqui já é o marido dos 2 jogadores, da Kátia. Saiu de lá com a mulher dele deitada ali, já veio simular alguma postagem aqui, pra ver se perde meu telefone de novo, porque viu os peitos de fora. Já chegou, já viu os peitos de fora. A gente tem a amostra, né? Quem tá aqui agora como personal, falando pra outra, gozando, entre uma potência, quando pega velho no personal, entre uma potência e outra, uma descoberta das fases de gozo. A quem justifica traduzir as séries frequenciadas, né? O tal do fisiculturista, a quem atribua, quando eles refinam o movimento entre dar um treino na academia nova, aonde eles vão aparecer para quebrar tudo e dizer que botam carga, caso descer até o ombro, porque não pode descer mais por causa do ombro, toda jogatina, não falando que isso estaria acontecendo aqui agora, né? A gente tem aqui agora o ex-cabeleireiro. Nossa, eu ia passar a pomadinha de alergia aqui, esqueci antes de dormir, ia passar depois. Eu ia levantar para passar. Aí eu vou pra esteira, queria ir no banheiro um pouco, encher a garrafa de água, ouvi um pouco de música, cheguei, botei o celular carregando ali, que vim com o celular, fiquei com o celular jogado em cima da cama, na verdade carregou um horário, eu botei postando todos os vídeos no cantinho da chave de cadeia variado lá, pra poder, né, entre acordar de noite, comer o resto do chocotone, tomar vitamina C, acordei, tomei outro, mais vitamina C, então implica que a coisa total, o dinheiro que não vem pra mim, quem ganha trânsito, entrada e saída, dizer que malha com quem, que faz o quê, que tem que levar tudo, quando viaja tem que fazer séries adaptadas, fora o que uma fala da outra pra justificar mentira da outra, por mais que quando não se fala mal, entre encaixar na velocidade delas, independente, inclusive quando é pai e mãe, filho, né, bota 2 no step. Qual que tá fugindo de qual que tá correndo qual que tá vingando em tal, que aparentemente, se você utilizar o critério de ouvir uma contagem, o que é uma velocidade entre uma contagem, quem arrasta quem justifica, né? Quando isso implica em dobradura, quem justificar isotônico, por exemplo, vertico-horizontalidade, horizonte de eventos, né? Então, questões assim, igual a mulher é nutricionista, agora ela é dentista e harmonizador, como colocar hoje, né? O preço de harmonização da cintura para cima, caso não pagassem com o cu, e da cintura para baixo, caso decifrassem o limite de 4. Para que fingir bípede entre igreja, e o sucateado da educação a quem anti-educação, quando tirar a matéria-prima, me tragam a receita daquele dia que não vai ter matéria-prima para lembrar, para mais bomba nuclear de bomba nuclear, quando essa metodologia, quem justifica a prática que vai se sobrar?
negar do filho é quem justifique filho dos outros. E dizer que a necessidade de monoteísmo recrutar esse acerto de conta a quem justifique detalhar a falcatrua estética e a lavagem de dinheiro total entre se tornarem psicossomáticos, absurdamente perversos e faltam, que não tem aonde estarem mais devendo, mais roubando, um processo sobre atestados e outras coisas para não pagarem as contas, não dar em golpes de despejo, de lavagem de dinheiro, como inclusive a Ala Gay, que chegou aqui o viado, tem 3 semanas sem pagar, entre quem estava trocando no pacote de quem, recebendo quanto, que o outro sentou o rabo ali, mandando mensagenzinha para todo mundo, que implica que ele cobrou lá, né, que dia que é tudo um parente só, que dia que eles têm que pagar para poder entrar, e o quebra-pau daqueles que nunca mais ia voltar aqui, inclusive, como a Tiane, por causa dos distratos, ou que já era R$50, não era para ser mais, e também atrasava a pagar, e o dono esculachava e fazia personal, quando é que vinha o meu personal, e que todos eles voltam, de qualquer maneira, quando é tudo livre e tudo possível. Fingir que sobre algum distrato, então não há nem preocupação do proprietário ter que preocupar em distratar alguém, achar que eles não vão voltar e cheirar o rabo dele e tocar na porta da casa deles para querer dar bunda para ele. O que ele fala é absurdamente verdade, e a gente tem que voltar às lacunas desse vídeo que eu gravei com ele, do vídeo com ele, do que está aberto no hotel, coisas que, né, o fechamento total, quando o que foi sobrar ainda está recebendo atualmente. Deixa eu ver se o peito está muito diferente, estou disfarçando. Na hora que eu chegar eu vou tirar a roupa do varal, botar aqui eu torci, fechar os outros topzinhos para ficar um pouco mais que nem esse, junta um pouco, mas tudo isso me incomoda bastante. Aí ela falando que vai me mandar, querendo muito que eu vou, porque uma já contou para outra, querendo saber se eu menstruo, o protocolo que não acredita, começamos as duas com o mesmo peso, você com 91, com 91. Eu continuo com 89, você desceu, mas eu já percebo a mudança na composição corporal. É o que sobra eu ter que falar para não mais danificar o meu trabalho e virar entre todas essas irregularidades de catalogar, né? A quem justifique decifrar todas as merdas que fazem escondido, que fofocam do meu, né? Além de fazer do meu já terem feito, não ter dado resultado, a falar mal e negligenciar e estar entre todas elas socateando tudo. Que é uma fortuna, é uma ginecologista que passou pomada vaginal, hormônio, iniciou com uma dosagem que diz que vai até o final com ela, mas é aditivado, entre misturados inclusive é caneta, mas com hormônios tais, ou seja, a outra foi lá também, ter noção do preço da consulta, de cada ida, da quantidade de medicamento, o que vira o meu serviço de personal e quando o dinheiro chega no meu bolso. E isso eu tô, sim, falando de momentos milionários, porque o que foi passado para mim, e se eu fosse contar os alunos lá de Vitória, em termos de Academia Mata da Praia, em termos de Academia Mata da Praia enquanto aqueles que desapareceram, o que foi tentar receber, outros professores mandarem os namorados deles malharem comigo, isso e aquilo, para poder achar que através deles copia tudo, o que foi uma desgraça absoluta, e a contar quando você tem que ser constantemente sozinha, namorada de todos eles, saber todos os problemas mais assim absurdos, porque todos eles você tem que carregar nas costas. O outro tá rodando aqui, que tomou um medicamento que tá dopado, em 3 semanas o que fez cabelo, que não olha na cara de ninguém quando não paga o suficiente, que nunca está precisando, porque está totalmente envolvido num monte de coisa, em despejo, e ser bonito demais, bombando sempre, histórico de droga, de bebida constante, que ia morrer o tempo todo lá me atendendo, tem que desmarcar, aí tá perambulando pra lá e pra cá, porque é paciente da minha aluna, e tá dopado, 3 semanas sem malhar. Aí implica tudo que eles estão devendo em todos os shows, de um monte de coisa, e que lá onde eu moro arrumar atestado para precisar não pagar algumas coisas, fica-se de menos, né? O outro tá ali no banheiro, aí já vem pra cá já. Aí eu vou agora fazer os 90 minutos, retomar, não demorar demais, tudo que eu quero aí, tipo assim, já chegou, já tinha acordado absurdamente cedo perguntando se eu vinha, né? Que mora lá em Santa Helena, que tem que subir lá para poder tomar banho às pressas, se eu lavo a cabeça antes de dormir, para ir por questão do trabalho, né? Para ir por questão do trabalho, aí é hora dele começar a malhar também, que agora eu vou começar a malhar e começar a malhar.
já era praticamente a hora dele mesmo. Mas aí, né, e começa a malhar a perna, porque eu já tô sentada aqui. Então, aí não tá pegando nem vento, né? Não tá muito diferente, né? Já chegou com o sorriso todo arreganhado na cara, mas ele não gosta de ninguém, ele não gosta de mulher. O namoradinho dele, o tópico eternamente, ou literalmente dialético, né? O Elias, malhando no meio da viadada, aqueles viados que eu já apontei, né? Tudo atrás de Marcos, entre as piranhas da Espetos Bar, da Desportinho, que faz os trabalhos paralelos, o marido da outra pra lá e pra cá jogando com todos, a outra ali dentro, a outra que tava dando aulinha, a velha, fazendo tudo errado aqui nos aparelhos, entre todos fazendo o que bem querem livre peso para tudo quanto é canto, a proporcionalidade de alunos na sala, pela execução, pela dinâmica da coisa, pela proporção de peso é algo muito grave. A imundície de tudo é absurdamente imundície de tudo. Então todo tipo de puta que implica em todas as instituições e viados fazendo o que bem querem, aí implica que aí a outra falou. Ela só conseguiu ouvir o que foi conveniente, vai ter que constantemente estar em cima educadora, quem decifre, o título começa, consegue entrar, aí a desculpa de quem tem sempre um panorama de o horário da manhã, porque é efetivo à tarde, e do tempo do Mobral, que fez a enfermagem, ou do magistério, a quem justifique aquele magistério normal, imagine paranormal. A quem justifique de manhã ter uma rotina que constantemente tem que substituir efetivo. Ou fica isso sempre a desculpa da coisa, porque pagou todas as coisas e também tem que lembrar, porque o meu teria que ir no banco buscar, né? Já que eu pedi em dinheiro. Então tem todo um somatório de situações de irritabilidade que se tornam bem grande, e o outro vendo que eu tô gravando. Aí tem a lésbica ali com a rede de lésbicas e as negociações variadas, que é o perfil da maioria delas, né? Que é você ainda tá com o cabelinho mais curto que todas elas, entre as mocinhas que tem, que sejam, né, caras de criancinha, né, com a buceta de fora, o cu mesmo que não tenha, com a linha lá no final que os homens também não se incomodam, porque cada um tem o seu público que não atinja quem decifra, eles terem que tomar opção de classe entre defesa de homens e mulheres, né? Então tem os que fazendo aleatório, que é o personal do personal, ou libera coisas nas instituições, deixa a tara na balança quando você vai pesar um prato para trocar o auxílio diário, em que momento o câmbio da bolsa de valores está. Aí então tem a situação em que a outra, né, e começar a segunda semana dela, o que seria um mês depois, em colocar o aditivado hormonal, que entrar como um contexto, que não é o efeito da caneta, né? Aí a gente tem aqui entre o quadro clínico lá de onde eu moro, ele está fazendo, faz uma série e roda aqui até o final como se fosse um doido, porque ele está malhando dopado. Do novo medicamento que o outro médico falou, que tirou tudo, que o outro estava matando, que isso não era mais pesquisa disso, que o outro neuro, do outro não sei o quê, entre o show total e totalmente bombado, gigantescamente bombado, que era da rede de prostituição da cidade, que quando passa de ser um prostituto tal, implica na deprê da coisa, né? Então tem aparentemente a academia está vazia, não encher a garrafa de água, carregar essa bosta para cagar em casa, não receber dinheiro, caso eu ia passar no supermercado. O que aconteceu com isso perante quando era feriado, feriado prolongado, que tem um feriado específico dos lugares, a quem justifique juízes totais, né? Então a gente tem inclusive uma planilha de a quem na boca do gargalo, caso nacionalismo, constante nacionalismo, socialismo, de nem comunismo, de não sei o quê, entre os tribalistas variados, fingidos, né, que fica do outro lado, e nós na classe dominante precisamos de socorro, né? Precisamos de socorro na luta de classe. Então, para eles etiquetarem onde mais eles estão foragidos, com documentos que não deveriam estar, em golpes totais da lavagem de dinheiro total, porque cada um tem vida completamente independente dentro de cada casa, filho é nas costas de outras escolas, geralmente incompatíveis a que eles trabalham, eles jogam em escolas particulares e nem acreditam nas públicas e ficam lá em lavagem de dinheiro com política variada, e entre estéticas totais, academias totais, anabólicos totais, putarias totais, calotes totais. Então a gente vai entender a minha metodologia de fechar as academias, inclusive fechar todas as escolas para ter um online só, para entender quem também não vai montar pirâmides, que não deixaram organizadas desde aquele tempo, que nunca precisou de chamar ninguém para
arrastar pedra e fingir de bom trabalhador, de comer e cagar a saturada temperatura que mesmo está. Aí um calor do caralho, eu já comentei com o outro a 0,0 para não menstruar e a outra já quer, né? Vou levar você lá, mas como vou levar você lá? Eu comecei com você, eu tô com 70 para 75 quilos, vou descer para 68, você já conhece meu protocolo. Vai me levar aonde? Sendo que vocês não têm resultado, o que estão fazendo comigo é uma merda. Aí vem, olha, eu cheguei porque o homem na rua é sem saída, o cara do caminhão tinha escrito muito mais cedo e eu não ia escrever de novo falando que eu vinha, porque eu vinha, né? Então já era uma desculpa, que já tinha acordado, uma já tinha falado com a outra, que a outra provavelmente não tinha sacado dinheiro, que implica quem é que paga pra quem. É um trem muito. E outra, o dissimulamento grupal de quem dá cobertura para o ladrão total para ver se monta mais ainda. Então aí seria tipo 20 minutos, meia hora no máximo. E como que é organizar os exercícios, rever as coisas, também não dá isso, também não dá aquilo, também acordei comendo isso, coisas totalmente sem noção entre comer ou não comer, ou à noite, que já era assim, e o resultado que estão sentindo demais entre não estar sentindo, e a outra que só entendeu, a outra só entendeu que o rosto vai murchar, vai precisar também de uma harmonização no rosto, que o que também? Alguma outra coisa lá, perante todas as vantagens que ela já viu em uma semana, né, entre a força que aumentou, e sobra você usar todo o recurso. Eu acordei com o ombro também doendo, dormi, né? Estranho, todo o recurso que você tem que usar para colocar no palco quem nunca deveria nem passar na frente. De nada. Nem tá atrás, nem tá do lado. Aí quer dizer, se dependesse do dinheiro, né? E se dependesse do dinheiro, que seria passar, pegar mais alguma coisa, enfim, né? Ouvir música aleatoriamente, tentar atingir os 90 minutos. Aparentemente a casa tá limpa, tem que comprar, tem que comprar. Acordei querendo um tênis azulado de novo, que eu vou ficar entre um pretinho, um velhinho, uma hora ou outra camuflado. O pretinho pode ser mais depois, tem etiqueta preta, fiquei meio, né? O outro para ver se eu tolero e fica mais bonitinho, dá um contraste, ainda que eu não vou botar uma blusa de personal training, né? Então, não pode cagar. Aí implica, né? A gente ter que eu retomar hoje eu recomeço. Aí eu já acordei querendo comer muito cedo, no meio assim, no horário, precisava muito de vitamina C, só tenho um negócio, eu tenho que comprar vitamina C, vou ficar endoidecendo querendo vitamina C, né, ou estabilizar esses picos. Acordei com um pouco menos de dor de cabeça, né, então qual que vai voltar qual, a outra já passou, então eu não quero que volte nenhum, para ser muito sincero, nenhum deles, quero que volte nenhum, quero que acabe tudo isso, eu não tô nem com paciência para ir para lugar nenhum, entendeu? Tenho que comprar meus leites, mais pacote de aveia, separado da passagem. Né? Entre o que vira você depender e quanto você aposta, situações que aconteceram de fome absoluta, de parar em lugares assim, de ter que prestar serviço para eles, tipo a Vila do Riacho, contando que eu ia pegar o meu dinheiro. Nossa, eu não gosto nem de lembrar. Trabalhando para todos, de graça. Prestando serviço, que foi o caso lá da Fabiana Lopes Monteira, pediatra. Entre as bombas dela, queria que eu fosse fazer um negócio lá que ia prestar um aumento pra ela e pensando que eu ia receber, ainda ia tomar um café que comer um pedacinho de mamão, um negócio lá. Não gosto nem de lembrar, eu tomei pavor dessa gente. E a prioridade, não tem aquela pandemia que fechou tudo e que quem disse que ai de quem fechar tudo, que a gente vai justificar, vocês vão colocar tudo isso aqui do que vocês fizeram trabalho, da ponta do pé até a cabeça, que os machos também fazem, é quem justifica o viado que eles trepam no último dia. E o que virou sobrar também entre fisiculturistas, que não pode suar, qual horário o outro ensinando que se comer a proteína tal, que vai cair 3 horas depois, com metabolismo diferente, que somar com a outra, vai ser super dose e a outra dose fica sem, olhando ali, o negócio é do cabelo do cu. Então quer dizer, né, o que são, que eu tô querendo resolver o sucateado total. O paradoxo e o paradigma da bomba nuclear, que explodir nem precisa de bomba nuclear. Pra gente resolver onde está o meu dinheiro, aonde eu vou morar, a minha casa, o meu sustento e tudo que está sendo feito. Entendeu? Que foi feito comigo, que eu não vim aqui para resolver em despresente que não vai acontecer não. É o que é o ministeriaram-se, o igrejalizaram-se, o monoteistarizaram-se. Então eu vou baixar aqui o caboclo, pegar a água e pendurar na porra da esteira, é o Peterson, o Eliezer, malhando com o trem na cabeça dele igual um maluco, né? Com aquele bico de peru no peito, né? Coisa ridícula, e todos eles são uma perninha, bundinha, um negócio. O outro lá
cambiando, o outro cambiando como bem quer, o fisiculturista já foi para voltar, os outros, com a chave da madrugada e tudo, já rodou venda e revenda no mundo inteiro, entre as prostitutas correntes o tempo todo, que tem a vida totalmente livre, dependente de marido que nunca é marido e tudo que é apontado aqui.